Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês forem assistir a gravação. Hoje nós temos então uma oficina para realização de podcast e contamos com a gentil presença, né, e comando da Letícia de Leon Carriconde, doutoranda aqui da UFMS, Davi Rodrigues, mestre também pelo programa, né, PPGL Estudos de Linguagens. E já agradeço de antemão a disponibilidade dos dois para o comando dessa oficina, a organização e condução da oficina. A gente agradece o convite de poder compartilhar o pouco que a gente sabe, né, Davi? Com certeza. Posso projetar aqui já, Lê? Pode, vai lá. Tá. Eu acho que vou só fazer uma introdução, né, Davi, para falar que, tipo, a minha experiência do Davi, ela começou em 2020, foi isso, Davi? Não, 21? 21 para 22. É que a gente fazia parte de um projeto de extensão da UFMS, junto com uma professora da graduação, professora Ana Carla Miranda, né? E ela coordena ainda o projeto Linguascast, o Davi saiu faz um tempinho. Eu, esse ano, não estou mais, mas ainda tenho acesso, e é um filho querido. Então, algumas coisas mudaram desde que a gente começou, das primeiras ferramentas que a gente utilizou, para agora. E a gente vai comentar um pouquinho disso também. Acho que no final, né, Davi, a gente pode fazer umas considerações finais falando sobre isso. Agora eu deixo, então, primeiro com a explicação do Davi. Isso. A gente pensou em dividir em duas partes, mais ou menos, para fazer essa oficina, dar essas instruções. Primeiro, falar um pouquinho dos formatos que existem de podcast, das maneiras como a gente pode fazer, as maneiras interativas de interagir com entrevistados ou fazer sozinho, enfim. E ao longo desse processo ir dando dicas. E aí no final falar um pouco da estrutura, de como que funciona mesmo a parte da confecção mesmo, né? De fazer o podcast, produzir um roteiro, de quais ferramentas utilizar, um pouquinho desse processo de como a gente fazia, costumava fazer no Linguascast, nosso tão querido projeto. Aqui, esse slide, a gente elaborou, na verdade, ele já existia de uma outra fala que a gente fez, mas são algumas dicas, assim, e algumas coisas importantes que a gente precisa saber para justamente fazer o podcast. Então, justamente, a primeira coisa que a gente tem aqui é os tipos que existem, né? Esse eu peguei desse site, o Capterra, eu achei bem, assim, intuitivo e bem didático, explicando as maneiras que você pode fazer. Tem um podcast monólogo, você conversando, na verdade, você não falando consigo mesmo, mas ele sendo bem expositivo, apresentando. Todo podcast ele tem geralmente uma vinheta, algumas coisas assim, um intervalo, algumas questões de trilha sonora ou não. E quando você faz ele monólogo, esse recurso é um pouco mais pesado do áudio, né? Para dar conta dessa interatividade, já que você está fazendo sozinho. Tem o podcast também co-apresentando. Você pode estar até com mais duas pessoas apresentando. No geral, são duas. E aí você tem um roteiro que você segue uma linha de perguntas, mas às vezes as perguntas também saem na hora. Elas podem ser improvisadas, elas podem vir de alguma coisa que o entrevistado falou e você achou interessante, desse convidado especial, dessa pessoa que é conhecida, ou uma referência na área, ou alguém que você conhece, enfim. A gente tem também podcast narrativo. Esse eu diria que é talvez uma outra versão de literatura, não sei, mais multimodal, assim, às vezes até leituras dinâmicas de textos que a gente já conhece, como é, da Clarice Lispector, que eu já ouvi alguns, fazendo algumas alterações, contando histórias pessoais, casos, enfim. O que eu gosto muito de ouvir, que é o próximo, que a gente tem bastante, é o de painel. Então, é um grupo de pessoas falando. Esse geralmente dá um pouco mais de trabalho para fazer, principalmente se você usa microfone ou não, tem todo um aparato tecnológico. Se você fizer só com uma câmera assim, de celular, fica um pouco mais difícil a questão do áudio. Geralmente o de painel tem mais uma galera profissional envolvida, mas o de painel é muito legal porque é o mesmo tema que está sendo tratado e várias pessoas, várias perspectivas, vários sujeitos falando sobre esse mesmo tema a partir do que eles pensam. Então, é bem uma questão assim de opinião. É interessante observar que cada um deles ele já meio que pressupõe até
a tipologia, digamos assim, né? O monólogo é um pouco mais expositivo, às vezes dá uma opinião, o de painel com certeza vai ter uma opinião, sempre tem a opinião das pessoas envolvidas. O narrativo, obviamente, narrativo. O podcast apresentando, co-apresentando, ele é mais entrevista, enfim. Às vezes o co-apresentando, ele não tem um entrevistado, é só você e o seu co-apresentador. Mas a gente tem também o podcast entrevista, que sempre tem esse convidado, que é o que está aqui do lado. E aí a gente tem o podcast híbrido também, né? Às vezes é um podcast painel, mas que tem um entrevistado. Às vezes é um podcast painel, mas que tem formato de narrativa. Enfim, às vezes pode ter uma mistureba de tudo isso aí, porque na verdade não existe muito uma regra, assim, que são modelos que já existem, que são bastante produzidos na mídia, mas no geral, por ser um gênero bem híbrido, existe o podcast só de áudio, mas existe também o videocast. Como ele se torna um pouco multimodal, assim, não existe tanta regra, sabe? As pessoas vão experimentando, vão fazendo, vai se canonizando ou não, vai pegando, as pessoas vão gostando. Enfim, existem diferentes modelos. Esses daqui são alguns dos principais. Lê, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que depois a questão do co-apresentando, da entrevista, como que funciona mais ou menos isso aí, a gente deixa ali para o roteiro, quando for mostrar a construção dele, acho que faz mais sentido. Beleza. Pode seguir. Eu trouxe, então, um modelo de cada um para a gente dar uma olhada, e aí eu vou clicar no link, espero que funcione, para mostrar para vocês o modelo de cada um. Então, esse daqui é o do monólogo que eu trouxe. Tá aparecendo aí para vocês? Me diz se o som vai funcionar só. Tá, eu te digo. A possibilidade de se apaixonar por mais de uma Tá pessoa ao mesmo tempo, isso não ser nenhum problema, nenhum drama de sessão da tarde? Não. Pois, pare e pense aí. Eu tô falando de não monogamia, especificamente não monogamia política. Nesse episódio a gente vai discutir como é que a sociedade consegue se meter em todas, mas é todas as nossas relações, viu? Não é só amorosa não. Isso tudo sem a gente nem perceber. Bora lá. Eita porra! Eita porra! Voltei. Só para mostrar esse comecinho, esse é um exemplo de videocast. Ele não é só o áudio. Vocês reparem que ela usa de todos e dos mais diversos recursos audiovisuais possíveis. Até piadas, memes que aparecem, que, né, dá um popzinho assim na tela. É muito interessante, recomendo fortemente vocês assistirem ela. Ela é muito engraçada, os temas dela são super legais. Ela é psicóloga, inclusive, ela perpassa por essas temáticas de não monogamia, sobre racismo, psicologia, é muito legal. E aqui vocês reparem que ela sozinha, né? Ela está falando de um tema, e é interessante observar, recomendo que vocês assistem depois, porque ele tem uma dinâmica todo o vídeo, né? É sempre uma introdução, é como se fosse, se a gente fosse pensar, por exemplo, no gênero notícia, ele tem lá a manchete e o lead, né? É como se ela tivesse acabado de fazer o lead nesse começo, dizendo mais ou menos o que ela vai abordar ao longo do vídeo. Enfim, existe uma estrutura mais ou menos estabelecida quando a gente pensa no monólogo, porque é a pessoa sozinha, então tem que ser um pouco mais estruturado, organizado, ou não, né? A depender de como você vai fazer. Ela, nesse caso, resolveu fazer assim. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só fazer um comentário, Davi. Eu acho que é interessante a gente pensar também que há formas, existem alguns podcasts que fazem todo o apelo visual no áudio também, né? Então, que eles usam eles chamam de vírgulas, né? Hoje em dia já tem, inclusive, teses de doutorado sobre um podcast que faz bastante isso, que é o Medo e Delírio em Brasília. Eles usam toda essa... Porque às vezes até tem gente que olharia o vídeo assim e diz, nossa, uma poluição visual. Tem gente que consegue assistir, tem gente que não. É muito... E às vezes tem podcasts também que tem muitas dessas vírgulas que a gente escuta, né, vírgulas auditivas, assim, que também tem gente que não consegue muito escutar o Medo e Delírio em Brasília por causa disso. Então fica uma coisa meio caótica, assim, parece, mas é possível também fazer isso num podcast que não tenha o apelo da imagem, né? E também vamos prestar atenção no tempo, isso que eu queria falar, Davi. O tempo de cada episódio, o tempo dela ali é 7 minutos. Eu acho que é interessante também pensar, porque se você vai fazer um podcast monólogo, é uma coisa que o Davi não tinha falado, né? Os podcasts, eles também vão ter uma relação com o estilo. A gente tem que pensar que a gente quer manter a atenção do nosso ouvinte, né?
Isso que a Lê falou é muito importante, porque é necessário um certo nível de contato também com os podcasts para você fazer a produção. Então, você saber o que você gosta de ouvir, o que você se sente confortável, o que te chama a atenção, mais ou menos vai ser isso que você vai produzir, num certo sentido, né? Então, é legal experimentar, assistir, ouvir alguns, a gente já tem ouvido, né, alguns na disciplina, que a professora Dani tem recomendado, mas o interessante é você explorar outros modelos, outros exemplos de podcast para saber como que você se sente confortável. E tem a questão do nível técnico também, né? Às vezes enxertar, colocar cheio de vírgulas auditivas, é, um podcast pode ser um pouco difícil tecnicamente falando, você não sabe fazer edição. Então, você pode preferir por uma coisa mais simples, uma coisa mais limpa, também não tem problema. Tudo vai depender do que você teve contato e do que você experimentou, já ouviu, sabe como é possível fazer, né? Um certo nível de inovação também aí do que você está acostumado a fazer, ouvir, etc. Outro exemplo que a gente tem é o coapresentado. Esse coapresentado que eu vou mostrar, acho que ele é bem famoso, na verdade, é do Pod Delas. Aqui, especificamente, é no canal de cortes. O podcast, ele é muito longo, ele tem cerca de 1 hora, mas aqui ele tem um recorte de 6 minutos, eu vou mostrar alguns segundinhos. Mas ele é híbrido porque ele vai ter uma pessoa convidada, tá? Vou mostrar aqui. Um mico que você pagou até hoje te deixa constrangido. Um mico que eu paguei. Tem vários! Tem vários uma vez! Eu vou falar um que é muito ruim. Que eu não vou poder contar esse na história do Porchat se um dia eu for. Quando eu for, que ele me convidou, mas eu tô sem agenda. Uma vez, eu fui pegar um. Agora vocês vão ficar curiosos para saber qual que é a história da Anitta. Mas o legal de observar desse podcast, ele é super cru, digamos assim. Você vê que a Anitta ela demora a responder, ela alonga uma vogal. Ah, um mico. Eles não escolhem por cortar, né? Tem algumas pessoas que preferem fazer esses cortes, cortar as vogais mais longas, cortar as respirações, as pausas de pensamento. Aqui não, é tudo no cru. Isso é possível também. Mas se for fazer, também é importante ficar esperto no tempo, se você está co-apresentando ou não. E veja que é uma dinâmica bem assim, pergunta-resposta, né? Ela fez uma pergunta, já passou a bola para a Anitta, ela ficou pensando, bem no improviso mesmo. Dá para fazer assim. Como às vezes a nossa proposta é um pouco mais acadêmica, às vezes seria interessante enviar as perguntas que for fazer para o entrevistado ou não, para ele se preparar mais ou menos como vai responder. Depende do formato que você quer. Se você quer a resposta improvisada, informal, às vezes seria legal não enviar, mas é tudo uma questão de escolha. Eu acho que tem uma relação também com o convidado, né, Davi? Eu queria só também fazer um outro comentário, porque algumas pessoas nunca escutaram um podcast, né? Então, eu já vi, por exemplo, episódios de podcast onde claramente o convidado nunca tinha escutado ou participado, porque ele não tinha o timing. Porque por mais que nem o Davi falou, essa gravação, ela é no cru, né? Mas a gente sabe que a Anitta está pensando para responder. Se eu só escutar, eu consigo perceber isso. Agora, tem pessoas que, quando são convidadas num podcast, é como se elas estivessem conversando com você na sua sala, e aí demora demais. São episódios bem mais aborrecidos. Eu me lembro de um específico assim, que eu escutei, que era uma pessoa que eu gostaria muito de ter escutado todas as respostas dela, mas tinha muita demora na construção do pensamento. Então, isso é uma coisa importante também, de quando você for escolher o seu convidado, de saber se ele já escutou, se ele tem um pouco de conhecimento de como funciona o ritmo de um podcast, né? Principalmente que para a disciplina a gente tem um podcast só de áudio, né? Ele não vai ser um videocast. Então, a gente não vai ter o apelo imagético, né? Então, também é uma coisa super importante de pensar. Se vocês estiverem pensando em fazer um trabalho entrevistando alguém, é bom conversar um pouco com o seu convidado para saber se ele sabe, se ele já escutou, porque isso vai acabar prendendo ou não mais a atenção do ouvinte, né?
Exatamente. A Lê falou dessa questão do time do convidado e eu fiquei um pouco reflexivo em relação. é, Esqueci o que eu ia falar. Ah, em relação aos turnos de fala, lembrei. Porque repara que as entrevistadas e a Anitta estão presencialmente. Então, às vezes, uma fala fica sobreposta à outra. É claro que elas têm um aparato tecnológico para isso, elas têm três microfones, enfim, a regulagem do som. A gente, meros mortais, acadêmicos, talvez não saiba fazer isso, a gente não sabe fazer isso. Então, se for gravar pessoalmente com a pessoa, uma acústica mais bem possível, um lugar um pouco mais fechado, o microfone próximo dos dois, porque se tiver a sobreposição de falas, para saber a gente conseguir distinguir as duas pessoas falando. E assim, a oralidade, ela é improvisada, às vezes ela é uma em cima da outra, acontece. E às vezes são momentos ricos, né, de sobreposição. Mas tem que tomar cuidado para isso ser captado da melhor maneira possível. Talvez, se o formato escolhido for fazer online, por exemplo, uma entrevista online pelo Meet ou por uma outra plataforma que a gente vai recomendar, ficar ali esperto nos turnos, né? Saber qual é a deixa certa para não falar por cima, porque às vezes os áudios no digital não são tão bem processados assim. E é um O próximo exercício, que a gente. assim, né? Isso. É um exercício de, tipo, quando a gente começou a gravar o podcast, a gente usava uma ferramenta que era excelente, que infelizmente não existe mais, que era o Anchor, né? E no Anchor a gente conseguia abrir um estúdio como se fosse uma chamada em grupo do WhatsApp no próprio aplicativo. Então, os nossos primeiras gravações, eu e o Davi, quando a gente começou no LínguasCast, era sem enxergar os nossos convidados, ninguém se via, era uma grande chamada. Então, a gente teve que praticar muito essa questão de roubar o turno, porque eu não tenho como dar a dica. E a gente também, como nós éramos essa co-apresentação, a gente sempre trabalhou com co-apresentação no LínguasCast, né? Eu e o Davi. Então, ao longo do tempo que a gente foi gravando, a gente já foi pegando o ritmo um do outro para saber qual era a pergunta que o outro... A gente já conseguia meio que prever isso, assim. Eu conseguia saber, a partir da resposta do convidado, que pergunta o Davi provavelmente ia fazer, ou se ele adiantaria a pergunta, né, que a gente tinha no roteiro. Então, isso é um exercício bastante interessante também. Eu estou pensando na gente que é da área das linguagens, pensar nessa percepção de como roubar o turno de alguém que eu não estou enxergando, né? E de como conseguir construir essa narrativa do podcast, né, como um todo, sem a gente se enxergar. E estou lembrando disso, assim. É uma experiência bastante interessante. A Lê chamou de uma grande entrevista, eu chamo uma quase esquizofrenia, porque a gente ficava falando sem ver as pessoas, era muito engraçado. Bom, o outro exemplo que eu tenho aqui é agora um podcast realmente é, não é audiovisual, ele não é vídeo, ele é só áudio mesmo. Ele está no Spotify, vou ver se eu vou conseguir abrir aqui para vocês. E está escrito ali que ele é entrevista e co-apresentado, mas na verdade ele é os dois e também ele é narrativo, porque só pelo título dá para ver, né? Conheça a mulher da casa abandonada. Eu vou ver se eu consigo soltar aqui para vocês. Ver se vai soltar. Se não soltar também não tem problema, ele tem. Aí. Tá Uma com casa som. abandonada em um dos bairros mais ricos de São Paulo. Uma pessoa que mora escondida nessa casa e disfarça o rosto com pomada branca. Mora naquele casarão. A casa abandonada. Tem gente lá? É ela, sozinha, doida. Uma história. Acho que deu para ver mais ou menos um pouquinho da pegada, porque é um narrador, ele está contando, e entre uma parte da narração e outra, a estrutura é muito interessante. Entre uma parte da narrativa e outra, ele tem uma entrevista de alguém que ele abordou na rua. Então, é muito interessante. Você percebe também um pouco da acústica do áudio, como muda quando ele está no ambiente fechado, no ambiente aberto. Eu recomendo fortemente ouvir. É muito legal o formato que ele faz. E você fica realmente compenetrado na história, sabe? Acho que essa casa abandonada saiu notícia na época. Não, foi, nossa, eu me lembro que esse podcast aí foi um mês que todo mundo estava escutando ele. Eu, particularmente, não escutei ainda.
Não escutei. Eu gosto muito de um outro podcast. Na verdade, ele é de uma produtora que chama Rádio Novelo, que tem vários, é um grande guarda-chuva, uma produtora de muitos estilos de podcast, né? E um dos que eu mais gosto deles é o Rádio Novelo Apresenta, que são histórias que também tem esse mesmo tipo de formato. Algumas gravações fora, e você tem uma preparação com roteiro, que a pessoa responsável por aquele episódio, ela apresenta primeiro o episódio antes de fazer as entrevistas. Então, inclusive, eu usei uma vez uma disciplina de literatura, porque considerando uma narrativa oral, que a gente sempre pensa associada aos povos originários, né? Mas também dá para se pensar nessa ideia. A radionovela é boa, né, Clara? A Clara está dizendo aí, gente, não sei se sai na gravação. Ali a mensagem dela dizendo que adora. Eu gosto muito da radionovela. Uhum. Então, também tem outros que têm esse mesmo tipo de pegada da Mulher da Casa Abandonada. Isso, eu acho particularmente muito interessante, inclusive foi a Folha de São Paulo que fez agora, que eu tinha esquecido. Então, eles juntam um pouco essa coisa da notícia para virar um radionovelo, um conto, alguma coisa assim mais oralizada. Muito legal, eu acho que é uma abordagem também muito bacana. Eu acho que eu parei a transmissão, vou começar de novo, da tela. Outro exemplo que a gente tem de podcast é do painel. Eu, particularmente, gosto muito desse daqui, porque é o que a gente tem da oralidade de mais, assim, improvisado, de mais natural possível. É um grupo de pessoas conversando sobre uma temática específica. Esse tipo aqui, eu gosto porque tem uma sigla, não sei se vocês conseguem ver, AITA, Am I the Asshole For? Então, eu sou cuzão por fazer tal coisa. Então, são pessoas que mandam e-mails para esse grupo de amigos, contando situações adversas da vida e dizendo, eu sou um cuzão por ter feito tal coisa. E as pessoas dão opinião sobre essa história, sobre a vida de outra pessoa. É muito legal. Eu acho que enfim, vocês vão ver quando eu mostrar, mas é um tipo de interação, é quase como uma conversa de bar, né? Você vê que eles estão ali sentados no sofá, estão super tranquilos, mas vejam, tem bastante fio também, né? Fica um pouco difícil a questão tecnológica, mas se der, se for possível, se vocês conseguirem, eu super recomendo, assim, trabalho em grupo deve ficar muito bacana. E o resultado sai muito legal. Vou mostrar para vocês. Você já pode ver Demolidor renascido. Guys ever, after watching Toy Story, ever try to catch your toys? Yes! Yeah. Yes, all the time. Like legit. I'm like, Deixa eu só falar um pouquinho. Sam. Sadia. And today we are talking about haircuts. I don't know why, but I just looked up a ton of haircut stories, so it's going to be a fun time. Talvez não. Eles demoram um pouco para começar, tem bastante. São 31 minutos de vídeo, né? Mas ela falou alguma coisa, a gente vai ter bastante história de cabelo e tal, eu vou ler. Ela tá com o celular na mão, ela que vai ler a pergunta e os outros três comentam, né? Ela também participa, ela faz comentários, os turnos são bem intercalados, às vezes, muitas das vezes sobrepostos, mas é um tipo que eu gosto bastante de ouvir. E veja que é interessante, eles têm até fracionado aqui, né? Essa primeira história é sobre o barbeiro, essa daqui é sobre um salão para pessoas negras, esse daqui, enfim, eles têm dividido bonitinho as histórias, é bem interessante. Algum comentário, Lê? Eu acho, sim, eu queria só falar da questão dos microfones. Vocês podem ver cada um tá usando o seu microfone, né? Então isso provavelmente também dá canais separados, né? Para a edição também. Eu me lembro que a gente, na época, tinha muito essa questão do microfone, né, Davi? Porque o microfone é essencial para você e para o seu convidado. Você tem que estar usando um bom microfone. A gente teve muito trabalho, assim, com alguns convidados que estavam em lugares abertos ou em lugares que não eram silenciosos. Isso dá muito trabalho para fazer uma edição de áudio. Não éramos eu e Davi que fazíamos isso, a gente nunca trabalhamos na edição, né? A gente sempre dava dicas, assim, o convidado pediu para cortar tal parte, provavelmente vai ter que cortar tal parte. Hoje em dia a gente tem, inclusive, uma pessoa que é responsável por escutar o áudio todo bruto e fazer uma minutagem, já com uma sugestão de cortes, né, do Linguascast. A gente já trabalha assim agora, porque a equipe aumentou, mas inicialmente era uma pessoa só que fazia toda a edição, né? Então, isso também é muito importante.
fale para o seu convidado e use um bom microfone, realmente grave num lugar silencioso, porque a gente nunca imagina o quanto os ruídos assim podem atrapalhar, né, a qualidade do som, né? Eu queria também, a gente viu vários desses que o Davi mostrou, que tem o vídeo, na plataforma, o suporte aí é o YouTube, certo? E isso, o LinguasCast, ele também faz. Por quê? O YouTube é a única plataforma que a gente pode postar que é gratuita para todo mundo, por enquanto ainda. É bom a gente falar, porque o YouTube já tem o YouTube Filmes, ele tem o YouTube Music, né? Mas essa parte daí ainda é gratuita. Então, a gente também, como ele é um projeto de extensão da FAUC, do curso de letras, da FAUC como um todo, né? A gente também preconiza que as pessoas possam ter acesso de maneira gratuita, né? Então, a gente tem o perfil no Instagram, que é onde a gente tem o Linktree, que a pessoa, o nosso ouvinte, pode escolher escutar no Spotify, no Anchor, que era antigamente, né? Que hoje em dia ele já dá para o Spotify for Podcasters, o link. A gente tem um blog, porque a gente também transcreve todos os episódios desde o primeiro, por uma questão de acessibilidade, né? E o YouTube. Então, por isso que muitos podcasters também colocam o seu episódio no YouTube, porque ele é uma plataforma aberta, você consegue atingir o maior número de pessoas com ele, né? Já que a gente falou de plataforma aberta, se você for editar o seu áudio, acrescentar algumas músicas, acrescentar alguma coisa, dá uma olhada na questão de dados autorais, né? Porque se você colocar no YouTube alguma música, alguma trilha sonora, alguma coisa que não seja aberto, não seja gratuito, o YouTube pode dar uma cortadinha no seu vídeo, ficar mudo, derrubar, enfim, você tem que fazer a edição de novo para não dar esse trabalho. O YouTube ele tem, inclusive, uma plataforma, uma parte do YouTube, se você entra na parte de edições, só com áudios disponibilizados. Você pode fazer o download desses áudios e usar à vontade. Desde que, quando você for publicar, na descrição do vídeo você fala que utilizou o áudio do YouTube, da plataforma e com o link. Voltando, então, aqui para o slide. Não, vai lá. Não, já acabou os exemplos, né? Esse foi o último. O que a Letícia falou sobre a questão dos áudios, se tiver mais de um microfone, a edição ela fica um pouco complicada depois. Não é impossível, só fica um pouco delicado e detalhado de fazer. Mas isso a gente está pressupondo que vocês vão gravar online com alguém. Porque se a gravação ela for presencial, às vezes com um microfone só, você passando assim, às vezes o próprio fone de ouvido desse que a Letícia está usando, manual mesmo, ou até se você retirar esse que é sem fio e for trocando, porque ele tem um microfone também, passando para a pessoa, enfim, também funciona. O bom é fazer um teste antes, sempre, né? A gente ia começar a falar agora da questão da plataforma. Se a Lê quiser já dar um pulinho, a gente ia falar da plataforma Anchor, mas aí ela já deu uma descontinuada. Se quiser falar, Lê. É que nem eu falei para vocês. Quando a gente começou, isso é até um assunto que eu e o Davi estávamos conversando enquanto a gente se preparava, né, para compartilhar com vocês o que a gente sabe, porque a nossa experiência inicial com o Anchor foi excelente. No Anchor, que nem eu falei para você, a gente abriu um estúdio ali, editava, fazia tudo, ficava salvo na biblioteca, às vezes acontecia do sinal de algum convidado estar mais baixo, ele precisava entrar depois, todas essas coisas, o estúdio estava sempre ali. Hoje não existe mais, o Anchor foi comprado pelo Spotify já fazem, acho que alguns anos, e aí antigamente tinha o Spotify for Podcasters, só que ele ainda permitia que você baixasse para a biblioteca o seu áudio e conseguisse editar por lá. Mas a gente, no LinguasCast, já não estava mais usando ele, porque não tinha mais a vantagem de fazer o estúdio, de criar esse estúdio todo online ali na chamada, né? Então, aí, depois do Anchor, que passou para o Spotify for Podcasters, a gente começou a testar no LinguasCast outras plataformas. A gente testou nessa que a gente vai sugerir, que é o StreamYard, que também faz lives, né?
para o YouTube. Acho que quem também na época da pandemia trabalhou com lives conhece o StreamYard, né? Ele tem a versão gratuita e ele também permite que você grave podcast, né? Agora, então, só que aí você tem que trabalhar e editar o áudio todo bruto dele lá dentro e baixar ele já pronto. E aí, então, você pode subir ele no Spotify for Podcasters, né? Porque o Spotify for Podcasters hoje ele só aceita, tipo, o teu episódio todo pronto já para divulgação dele no Spotify, né? Então, ele não aceita mais que a gente possa editar, ele não é mais um aplicativo de edição, ele é só de armazenamento e distribuição de cada episódio, né? Então, o StreamYard é o que a gente usou no Linguascast, o áudio dele não é tão bom, por isso que a gente acabou usando ele, acho que umas 2 vezes somente, e a gente estava testando umas outras plataformas, a gente tentou pelo Google Meet, a gente tentou também pelo Discord. O som do Discord, de acordo com a nossa equipe de edição do Linguascast, é o que fica melhor. Ele já grava separado por canais, né? Mas a nossa equipe de edição sabe trabalhar com canais, com mais de um canal de áudio na edição. Então, não é tão caseiro assim e precisa sempre de um software, né, para poder fazer essa edição. Alguma coisa, Davi, que tu quer? É só fazer um tutorialzinho, porque assim, você entrando, tem como você logar com o seu e-mail normal, que pode ser o institucional ou não. E repara, a conta gratuita você tem até 5 horas para fazer de gravação, então dá tempo tranquilamente. O meu tem algumas horas ali porque eu já usei algumas vezes. Você tem que clicar aqui para fazer a gravação, coloca um título, você pode fazer um teste, criar a gravação, ele vai abrir o estúdio. Entrando no estúdio, você permite lá que ele tenha acesso a tudo bonitinho e tal, coloca seu nome, enfim, faz todas as configurações, e ele não é muito difícil de usar, tá? Assim que você se coloca na tela, você já consegue começar a gravar. A gravação você clica aqui no começo, tá? Gravar, ele já grava, depois ele vai aparecer parar a gravação, aí você para, enfim. Depois que você fizer isso, ele vai aparecer lá na sua biblioteca. Você volta para a página inicial, tá vendo? Ó, eu não gravei ainda, ele está aqui, o teste. Se eu for para a biblioteca, os vídeos gravados vão aparecer aqui. Esses são alguns do que eu já fiz. Você precisando editar, você clica aqui, ó, editar e reaproveitar. E você escolhe o formato, se você quer para rede social ou se você quer ele mais amplo, por exemplo. Ele mais amplo, você consegue, ó, fazer divisões e excluir essa parte inteira, caso necessário. Então, se você, por exemplo, quer excluir uma parte que você simbolou ou que o entrevistado pediu para excluir, é possível também. E aí, logo abaixo, ou você publica no próprio, na própria plataforma do StreamYard, depois tem como baixar só o áudio, se eu não me engano. Quer ver? Aqui, baixar ou gravação ou somente o áudio, tá? É possível também. É muito fácil de usar, de verdade. E fazendo a edição aqui, a única coisa que não dá para fazer é inserir os sons. Se você quiser, por exemplo, colocar uma trilha sonora, alguma coisa nesse sentido, fica um pouco mais difícil porque a edição é limitada. Só os cortes é possível. Aqui no StreamYard é possível o tipo de podcast, mas desse cru que a gente está acostumado, que eu acho que para a proposta acadêmica aqui serve. A Letícia estava falando de publicização no Spotify, acho que depende também de como, na disciplina, aqui no caso, como aluno especial, né, na disciplina de pós-graduação, como que a prof. Dani e o professor Daniel vão pedir que a gente entregue. Você pode muito bem só baixar, fazer upload no, no Google Drive, por exemplo, e enviar para os professores também dá certo. Depende de como eles querem que você envie. Acho que de ambas as formas funciona bastante. Bom, aí a gente tem umas dicas finais e tem que falar um pouquinho do roteiro também, né, Lê? Sim, o roteiro é uma coisa muito importante, tá, gente? Porque, eu vou fazer um podcast monólogo, só eu. Só que a gente acaba se perdendo. Então, sempre construam um roteiro, mesmo que vocês optem por fazer um podcast monólogo, tá? Eu vou compartilhar um roteirinho do Linguascast, só para mostrar para vocês que... Ó,
Então, esse aqui é um primeiro episódio da temporada passada, tá? Então, a gente sempre faz, no Linguascast, a gente tem como dos fundamentos do episódio, como esse projeto, do podcast, como esse projeto de extensão, que a gente trabalhe sempre colaborativamente. Então, todas as pessoas, de todas as equipes, acho que éramos, né, 11 ou 12 no ano passado, todo mundo sempre estava presente na reunião de segunda-feira à noite para construir, para decidir qual seria o tema dos episódios, para sugerir convidados e também para construir o roteiro, tá? Então, a gente sempre faz assim, né, coloca o tema, um título que geralmente ele é posterior, né, porque a gente às vezes dá o título de acordo com o que foi acontecendo no episódio, né? Então, a gente tem essa descrição, porque essa descrição, depois, quem é responsável por subir o episódio nas plataformas já vai pegar essa descrição e colocar ela exatamente assim nas plataformas, né? E essa descrição também está no que a gente chama de cabeça do episódio. Cabeça do episódio é todas aquelas informações que vão antes, né? Esse é um episódio, ou no primeiro episódio da segunda temporada, que nem tá ali, mas a gente vê muitas às vezes assim, esse é mais um episódio do, sei, o picolé de limão, né? E aqui a gente vai contar, tô gravando no dia tal, bababá. Então, sempre todas essas informações que vão antes, essa introdução ao que vai ser mesmo o episódio, a gente chama de cabeça, né? Então, também a gente sempre fala, né, que a transcrição está disponível, e isso é uma coisa que a gente começou a adotar desde 2023, a ficha técnica. Por quê? Porque quando você trabalha num episódio, você faz parte de um podcast, mesmo que tenha trabalhado só num episódio, você pode lançar no seu Lattes, né? Então, é interessante também, ele é trabalho técnico, né? Então, a gente começou a fazer ficha técnica já pensando nessa questão de todas as equipes que a gente tem, né? E a gente também já está pensando em pré-produção, que é todo esse contato com os convidados e tal. Então, tem tudo isso. A gente já teve convidados que fizeram um tratamento de som para a gente em loco. A gente gravou num barzinho aqui uma vez, e aí a gente precisava de um equipamento um pouco mais assim, e até foi o nepotismo, vou confessar, porque foi meu filho que estava disponível. Então, ele que foi e gravou pra gente, né? E depois, assim, trabalhou também esse áudio bruto, juntou todo, e aí a gente enviou para a equipe de edição, né? Então, aqui também a gente, como ele é esse projeto, a gente sempre coloca o Lattes dos convidados também, para poder divulgar na descrição das plataformas, né? E a gente tem sempre isso, ó, a nossa vinheta, né? Que no caso do Linguascast é o verbo tagarelar, conjugado no futuro, né? Então, todos os convidados têm que mandar para a gente também essa gravação. Eu duvido você falar ele inteiro, Letícia. Duvido. Eu também. Eu não sou capaz. Aí aqui a gente tem também uma outra parte, então, da cabeça, que aí é falada por quem está entrevistando, né? Então, aí cada um tem a sua forma de se apresentar também. Vocês podem, quem escuta podcast sabe que cada apresentador adota a sua forma de se apresentar, né? Então, aqui já é o que a gente está gravando, Hey Everybody, então era o nosso membro do podcast, que era o Luiz, que já falava o nome do episódio, né? E aí o Let's Que Bamos também é um chavão do Linguascast, né? Foi a professora Ana Carla que fez, ela que começava sempre antigamente na cabeça, mas agora ela já grava pouco, né? Então, depois aí a gente já vai, ó, introdução do tema e apresentação, aqui eu e o Lucas fizemos juntos, apresentamos os convidados, a gente sempre coloca espaço para a fala dos convidados, né, para que eles possam agradecer, a gente sempre fala isso antes, olha, gente, quando a gente começar a gravação, vai ter um momento que a gente vai dizer, a gente agradece a presença de vocês, e aí essa é uma abertura para vocês também, agradecerem, um beijo para o meu pai, para minha mãe, para você, essas coisas assim, nesse momento, né? E aí, então, já começam as perguntas orientadoras. Vocês podem ver que aqui, ó, nesse roteiro, como muitas vezes a gente está trabalhando online, como era esse caso aqui, eu e o Lucas estávamos nesse documento, o roteiro, ao mesmo tempo. E o Lucas pintou as perguntas dele de uma outra cor, marcou elas, para a gente não se confundir. E muitas vezes a gente usa esse próprio roteiro para se comunicar, né, Davi?
quando a gente está gravando entre duas pessoas. Às vezes a gente colocava, eu e o Davi, essa aqui ele meio que já respondeu, vamos passar para a próxima? Então eram coisas que a gente fazia como se fosse quase um chat, porque aqui no roteiro era só eu e o Davi que estávamos ali, né? Então, vejam que a gente não coloca um tempo, né, para as respostas, mas é aquilo, a gente tem que aprender a cortar o nosso convidado se ele excede o tempo. A gente tem que ter uma noção de tempo que a gente tem para fazer o episódio. Então, por exemplo, no Linguascast a gente já chegou a ter episódio de 1h20, mas a gente tenta ficar em torno de 1 hora com ele, né? Principalmente se a gente está com mais de um convidado, que geralmente os nossos episódios têm de 2 a 3 convidados, mais os 2 apresentadores, né? Aí, no final, a gente sempre tem esse, né? O nosso final aí baixando o volume, e a gente tem a palavra do dia, que é o encerramento de cada episódio, que geralmente é uma palavra não muito utilizada, mas que tem uma relação com o tema do episódio. Como eu falei, desde 2023, a gente começa também toda a leitura da ficha técnica ao final do episódio, né? E aqui, essa mensagem final, que ainda é a Ana Carla que faz. Certo? Então, às vezes, quando a gente tem também mais de um convidado, a gente faz blocos de perguntas, também para não deixar um convidado muito tempo sem falar. Então, isso também é importante, né? Você alternar perguntas para os convidados, se os convidados não forem todos responder a mesma pergunta. É como a gente está conversando numa sala, uma questão de educação. Você não vai deixar nenhum de seus convidados, né, no cantinho da sala sozinho, enquanto todo mundo está interagindo. Alguns episódios são muito legais porque a gente conseguiu ter no Linguascast um convidado falando com outros também, inclusive fazendo pergunta para outros. São os meus episódios favoritos, são essas que quando a gente vê os convidados também estão se fazendo perguntas. Eu gosto muito particularmente, né? Eu acho que de tudo isso que a Letícia falou, o mais legal é notar como um podcast é um gênero textual mesmo, né? A gente que é da área da linguagem, sei que tem alguns colegas que são do direito, enfim, de outras áreas, mas observar como ele tem mais ou menos uma estrutura pré-estabelecida, assim, alguns acordos, digamos assim, de como ele funciona, né? É interessante respeitar, mas, assim, ao mesmo tempo inovar, fazer algo diferente, pensar de que forma você pode deixar ele da sua cara. O Linguascast, claro, tem uma identidade muito forte, é um projeto de extensão do curso de letras. Então, claro que no final a gente vai pegar uma palavra e dar definição do dicionário daquela palavra, que tem a ver com o tema. É claro que a gente vai conjugar o verbo tagarelar, tá? Falei certo? Enfim, a gente tem algumas coisas assim que falam da identidade do curso de letras, dos acadêmicos que produzem esse texto, né? É um texto. Então, a dica que fica, assim, para além dessas 3 que estão aí no slide, é se colocar, né, no podcast, fazer a sua cara. Se você acha que você é uma pessoa engraçada, seja engraçado. Se você se pretende um pouco mais acadêmico, mais sério, também é isso. Vamos lá. Ver o que é você e como você consegue imprimir você nas ondas do áudio do podcast, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Eu queria só. O Davi falou a questão do podcast como um gênero, né? E é uma discussão que a gente já teve bastante, assim, também. Porque, na verdade, aquele roteiro, ele está seguindo o gênero entrevista. E entrevista com co-apresentação, né? Então, cada tipo de podcast, o podcast vai ter, ele é, na verdade, um suporte que cabe vários gêneros. Entrevista, narrativa, contação de história, inclusive, tem vários podcasts que são para contação de história de criança que são sensacionais. Eu gosto muito, já utilizei em várias disciplinas, no estágio também. Então, é só para a gente não ficar tipo, todo podcast tem que seguir aquele roteiro. Não, todo podcast tem que ter um roteiro, mesmo que seja um monólogo, para a gente não se perder. Mas aquele roteiro, não. O que a gente mostrou para vocês é o que a gente está acostumado a trabalhar, né? Eu particularmente gosto de podcast de entrevista, gosto de fazer. Então, eu acho que é meio por aí, isso que o Davi falou. A gente tem que achar o estilo que a gente gosta. E para encontrar, quem não escuta nenhum podcast, eu aconselho que escute. Dê uma olhadinha por aí para ver o que gosta, né? Para poder, então, criar a sua identidade podcaster.
Sim, eu acho que essa questão, essa polêmica, né? É suporte ou é gênero? Ela vem muito porque é um gênero dessa era digital, né? Ele é filhinho, assim, dessa nossa época cronicamente online. Então, suporte a gênero? É um texto. Então, a proposta aqui foi mostrar mais ou menos algumas dicas de como é possível fazê-lo, alguns formatos possíveis e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Espero que tenha ajudado. Para quem também já tem alguma experiência com a questão da edição de um software de edição, um programa de edição, ele é bem mais fácil, então, né, gente? Vocês podem gravar direto a entrevista no celular de vocês, subir para o dispositivo que vocês vão trabalhar, né? E ali fazer a edição dele. Aí sim vocês conseguem, acho, colocar vinheta, fazer todas essas coisas, né? Sempre lembrando a questão da licença aberta, né? Porque dependendo da plataforma que for subir depois do seu episódio, ele pode ser barrado, deletado, pode parar de circular, porque está usando alguma coisa que a licença não é aberta, né? Então, acho que era isso. Acho que é isso também. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa ter ajudado. Vou só parar a gravação aqui, então, claro, e aí a gente já escuta a tua pergunta, pode ser?